o ódio e a perseguição contra os que são de Cristo, pelo fato do reino de Deus estar em nós. O texto que nós acabamos de ler, Jesus disse: lembrem-se do que eu disse a vocês, não é o escravo maior do que o Senhor. E ele havia dito isso na sua caminhada com os seus discípulos. Isso que Jesus nos disse, que ele repete aqui. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da casa. Pois é, esse é o texto de Mateus, no versículo 24, Mateus 10, 24 e 25. Jesus aqui ele relembra essa fala que ele teve aos discípulos. Se me chamaram de Beelzebu, de demônio, imagina vocês. Vocês não são maiores do que eu, mas vocês estão na mesma caminhada e vocês vão passar pela mesma tribulação que eu estou passando. Não é esse o nosso tema de hoje, mas apenas lembrando o que ele havia dito aos discípulos sobre o trato que eles receberiam nessa terra. Esse desajuste de nós não nos encaixarmos aqui. Mas, assim como alguns domingos atrás, nós pensamos de que maneira o Pai amou o Filho. E nós pensamos um pouco sobre o amor da Trindade, o amor entre Pai, Filho e Espírito, o amor que é o próprio Deus. Como nós achamos, muita gente acha que Deus nos ama porque nós somos bons, né? Porque nós somos maravilhosos, porque nós temos valor. Não, nós somos pecadores. A palavra de Deus, Paulo diz aos Efésios, que é nisso que está o valor do amor de Deus para conosco, no fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É bem provável que por um justo alguém ouse morrer, mas ele prova o seu amor para conosco, morrendo por nós sem que nós tivéssemos valor. Aqui está o grande valor do amor de Deus, que aumenta ainda mais a compreensão da graça. Amar e morrer por alguém que absolutamente estava morto, não tinha valor pelo fato de tê-lo negado desde o princípio. E pensar como Deus amou o Filho e como o Filho nos amou e como nós devemos nos amar. Esse foi o nosso pensamento. Agora cabe uma pergunta. Jesus disse: lembre-se do que eu disse a vocês. Se o mundo me odiou, ele também vai odiar vocês. Como que o mundo odiou Jesus? Aqui vem a outra pergunta. A primeira era como o Pai amou Cristo. Mas a segunda é como o mundo odiou Jesus Cristo. Você pode dizer: não, Zé, o mundo não odiou a Cristo. Algumas pessoas que crucificaram a Jesus. Eu nem sei se o Pilatos chegou a odiar, porque ele lavou as mãos, falou: não vejo culpa, mas se quiser mata aí. Talvez ele tenha sido um cara que ficou em cima do muro, mas eu não sei se ele odiou. Os religiosos odiaram, mas algumas pessoas gostavam dele. Eu não estou falando sobre isso. O que Cristo está dizendo não é o comportamento individual somado todo para que nós tivéssemos um mundo assim. Ele está dizendo um sistema. Nossa existência odeia a Cristo. Eu quero ler com você um texto que está em Gênesis, capítulo 3, versos 17 a 19. Quando Deus chega e fala para o homem e para a mulher: vocês comeram daquele fruto, vocês estão escondidos, né? E a mulher diz: foi a serpente, aliás, perguntou para o homem, né? Você comeu do fruto? Ele disse: foi a mulher que me deu. E Deus falou para a mulher: você comeu do fruto? Ela falou: foi a serpente que me deu. Né? Aliás, jogar a culpa em alguém, como diz Homer Simpson, pastor Homer Simpson, ele diz: se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então a serpente, ele falou: você vai rastejar, deu a maldição para a serpente, para a mulher, né? O teu governo será do teu marido, você vai dar à luz com dores de parto. E nesse versículo, ele diz ao homem, e a Adão, ele disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, olha o que Deus diz: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo.
no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Agora você vai morrer. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você vai voltar. Deus do céu, porque vocês pecaram, a terra se tornou maldita. A palavra, quando Jesus diz, o mundo me odiou, a palavra mundo é a palavra cosmos do grego. A palavra cosmos significa ordem. Ordem. É um sistema em ordem, criado por Deus. Um sistema em ordem, onde o homem interagia com o próprio Criador, com o seu próximo e com tudo que foi criado, numa relação perfeita, aonde a terra dava ao homem o fruto, a terra dava ao homem toda a sua vida, a terra dava ao homem tudo que ele poderia entender como bom, sustento, proteção, alegria. Todos os dias ele tinha, na virada do dia, a presença de Deus batendo papo com ele. A gente não imagina como isso acontecia. E aí tem a sua esposa, a sua mulher, para olhar e dizer, vocês vão procriar, isso aqui vai ser uma sinergia perfeita entre Deus, o homem e seu próximo, o homem e a criação, e toda essa ordem meticulosamente ordenada, meticulosamente orientada por Deus, harmoniosamente perfeita na relação entre si e dela com Deus, conhece o pecado. E o pecado traz morte ao homem e traz morte à mulher. Torna finita a vida do ser humano, para que ele torne ao pó. De que maneira isso acontece? A partir de agora, Adão, o seu corpo vai se degenerar. Acabou essa coisa de para sempre, não existe mais para sempre. Se você comesse do fruto, eu sempre penso numa criança, não mexe com isso, você não sabe lidar com isso. Se você mexer aí, você vai se machucar. Se você conhecer e quiser você mesmo lidar com o bem e o mal, você vai ser deteriorado. E se você fizer isso, eu vou ter que pôr um ponto final na sua existência, porque senão o mal vai ser eterno. Quando Deus bane o homem do paraíso, é pelo fato de que o homem não poderia mais ser eterno. Eu vou ter que pôr um ponto final, porque agora não há mais harmonia. E o interessante é que esse pecado original, foi a desobediência, é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas fazer uma coisa que Deus não gosta. É ocupar o lugar de Deus. É passar agora a conhecer bem e mal. E é passar agora a tomar a própria decisão sem precisar de Deus. É o homem ocupando o centro da existência. Isso é a morte. Porque Deus é a própria vida. E se eu ocupo este lugar, eu não tenho vida. Eu dependo dele para viver. A vida é o próprio Deus, caminho, verdade e vida. Pecar contra Deus é pecar contra a própria existência e contra a vida, porque Ele é a nossa vida. É muito importante que você entenda a queda. A queda é um dos pilares mais importantes de você compreender, para entender até por que Cristo veio e até porque nós cremos no seu reino. E o pecado tem consequências cósmicas. Ele afetou toda a ordem. Não é só o homem que vai morrer, não é só a raça humana que vai agora nascer, viver, envelhecer e morrer. A terra também. Maldita é a terra por sua causa. Esse sistema harmônico e ordeiro, como eu sempre digo, trincou. Agora ela vai produzir ervas daninhas, ela vai produzir espinhos. Ela vai te dar coisas boas, mas ela também vai te dar coisas más. Você decidiu conhecer o mal. Muita gente me pergunta quando a gente dá essa aula, por que Deus deu essa liberdade para o homem? Porque senão ele seria escravo de Deus. Escravo da virtude, mas escravo. A liberdade pressupõe riscos. A liberdade pressupõe morte nas suas escolhas. E só há valor de eu compreender de verdade o amor de Deus
se eu tiver a liberdade de escolhê-lo. E só tem valor esse amor de verdade para mim, e eu só vou conhecê-lo profundamente se eu tiver a liberdade de dizer não quero. Se eu entender as consequências e se eu disser não. Conhecer também a liberdade de não tê-lo e desejá-lo. Também é um assunto que não é para hoje, mas o que eu queria te dizer é que o mundo que nós vivemos não é mais uma ordem ordeira e harmônica. Este cosmos, que significa ordem, é uma ordem caótica. É uma ordem que se degenera. É uma ordem desordeira. É um mundo marcado por injustiças. É um mundo que de um lado você vê coisas maravilhosas e do outro você vê terríveis injustiças. O ser humano se destrói. Eu vinha vindo para cá pensando nisso, me lembrando do termo filargíria que Paulo usa quando diz o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro. Essa amizade das riquezas é a raiz de todos os males. O que todo ser humano luta a vida toda para ter é dinheiro, riqueza. Vivemos o nosso mundo como se Deus não existisse. O mundo gira em torno de outros objetivos. O mundo mira nos seus destinos e nas suas vontades, mas ele não está nem aí com suas origens. Aliás, ele ignora essa origem. Ele ignora o caminho de Deus. Porque esse sistema está falido. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O verbo keitai do grego significa sepultar. E aqui a palavra também é cosmos. Toda esta ordem está sendo sepultada no maligno. Esse texto é um texto para a gente parar e conversar por horas. Aqui nós temos um verbo, é muito bonito olhar os textos no seu original. No presente do indicativo na voz média, passiva, ele está sendo sepultado, ninguém se auto-sepulta, né? Isso, quando o homem escolheu o pecado, ele já escolheu morrer. E quando nós temos o presente no grego, significa uma ação contínua para nós na língua portuguesa. É como se João estivesse dizendo, todo dia, o mundo inteiro recebe mais uma pá de cal. Recebe mais uma pá e vai sendo sepultado. Esse sistema está falido. O sistema aonde o homem quer encontrar o seu próprio caminho, sem nenhum tipo de interferência do próprio Criador. Isso significa que se o sistema cósmico está sendo sepultado, é porque ele já morreu. Você acha, Zé, de verdade que o mundo vai acabar? Ele já acabou. Você não percebeu? O mundo já deu errado. A raça humana deu errado pela sua própria decisão. A raça humana deu errado porque nós escolhemos não Deus. Volto a dizer a você, mas eu escolhi. Isso não muda a questão cósmica do final. Nós vamos chegar ao fim. É claro que Cristo, quando chega e prega o seu evangelho, ele bate exatamente contra esse sistema. Ele foi odiado pela religião. A religião odeia Jesus. Ele virou as mesas dos cambistas no templo, já pregamos sobre isso na série do Caminho da Cruz. Ele vira as mesas e ele destrói, naquele momento pelo menos, o comércio da religião. O comércio das ofertas e da moeda do templo, que havia um câmbio entre a moeda do templo, o denário e a dracma.
câmbio flutuante, segundo a vontade dos saduceus. Ele desfaz este domínio imperialista da religião, porque era a religião que movimentava a massa para manter a pax romana a favor do imperador. E a flutuação deste comando e desse domínio era ótimo para quem estava à frente. Não foi nos dias de Jesus, foi antes do seu nascimento, da sua chegada, mas Roma decidia quem seria o sumo sacerdote. Aliás, quando Jesus está sendo crucificado naqueles dias, nós vemos os nomes de Anás e Caifás, era sogro e genro. Como é que você tem dois? Isso já não era mais uma questão de linhagem sacerdotal, como se previa a lei, nem de uma sequência levítica. Era uma decisão político-religiosa. Jesus bateu de frente, a religião odiava. Os doutores da lei odiavam Jesus. Como dizem em Mateus 23, que eles entram nas casas das viúvas para fazerem longas orações e devoram as suas casas, limpam o exterior do copo, mas por dentro continua sujo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, como um grande profeta, Jesus denuncia aquela oligarquia de poder dos conhecedores da lei que faziam a sua própria interpretação da lei de Deus através de Cristo e a partir de Cristo, não a partir dela. Jesus não veio a partir da lei, foi ela que veio a partir dele, e o que aquilo significava. E ele encerra 3 capítulos de Mateus no seu discurso do Sermão da Montanha, e quando encerra as pessoas estavam de boca aberta dizendo, mas ele fala com autoridade e não como os doutores da lei, não como os escribas e os fariseus. Isso significa que ele estava batendo de frente contra um poder estabelecido e que dominava as pessoas com a interpretação dos 613 mandamentos. E Jesus disse, vocês colocam carga sobre as pessoas e não conseguem removê-la. Jesus bateu de frente com o poder romano. Leia o livro de Atos e veja como a igreja de Cristo foi perseguida. E o que fez Roma na perseguição. E como a verdade do evangelho foi, como tentaram calar a verdade do evangelho, com perseguição e com espada. Talvez a maior estratégia para calá-la tenha sido exatamente quando Roma abraça a igreja. Que em grande parte do que aconteceu, em grande parte do momento sistêmico do poder com a religião, ela perdeu a sua força porque ganhou status. Ela perdeu a sua voz profética porque era sustentada pelo rei. Ela não podia mais falar contra os poderes porque ela fazia parte dele. Teve muita contribuição e Deus continuou agindo porque Ele é Senhor. Deus continuou agindo e continua até hoje porque Ele não depende das instituições. Mas Jesus bateu de frente com as instituições humanas. Ele bateu de frente com esses poderes estabelecidos. Por isso ele era odiado. Por isso ele foi perseguido e por isso ele foi morto. Na verdade, o sistema cósmico, que é uma ordem caótica, nele não cabe Deus. Ele existe na lógica de se negar a Deus e colher do fruto e construir o seu próprio sistema. Agora eu vou dizer a você, mas eu amo a Deus, eu não faço essas coisas, é mesmo? É mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua relação com os seus amigos, com a sua esposa, com os seus filhos, o seu coração, a inveja, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, o ódio que você carrega dentro de você, tem a ver com a sua relação com Deus? Ou tem a ver com o fato de que você manda e coordena a sua vida sem se preocupar com o que Ele diz? Nós somos caóticos. Esse é o nosso problema. Nossa ordem é caótica. Não é um sentimento de gostar ou não gostar. Nós temos um sistema de vida que não leva em consideração o que Ele diz. A gente vai à igreja porque a gente quer alguma coisa a mais que Deus vai me abençoar. Eu não levo em consideração
que vivemos num sistema caótico ao nosso redor e aqui dentro dessa caixa, onde estão os mistérios da nossa neurose incrédula. É um sistema caótico que odeia a ordem. É por isso que a gente tem que lutar tanto contra nós mesmos, para podermos fazer a vontade de Deus. Algum dia você teve aula sobre... Olha, vamos ensinar para você como é que você faz para sentir inveja. Eu quero ensinar a você como é que você faz para sentir ódio. Eu queria ensinar a você como é que você faz para esconder os teus erros. Deixa eu te dar um curso aqui para te ensinar como é que você vai ser falso e vai fazer de conta que não foi com você. Deixa eu ensinar a você como é que se fala mal de uma pessoa. Deixa eu ensinar a você como é que você faz para destruir a vida de alguém com a sua língua. Deixa eu ensinar a você como é que você faz para ser orgulhoso. O que é orgulho? O que é orgulho? O que é ter nariz empinado? Eu preciso te ensinar isso. Alguém ensinou você isso? Pelo contrário, só existe a palavra educação porque nós precisamos ser ensinados a tentar fazer o que é correto, porque o que é errado já nasceu em nós. Nós somos individualmente um sistema morto. Aonde? No pecado. E todo dia é uma pá de cal. Todo esse sistema. Eu quero só colocar uma coisa aqui importante para você. Existe uma linha de pensamento religiosa, e talvez você que nos assiste possa ser dessa linha, que acredita que o homem é bom. Eu sou bom. Nós somos bons. O problema é Satanás. O problema é diabo. É ele que atazanou. Não, eu não queria falar mentira. Foi ele que me fez tropeçar. Não, eu não queria transar com a mulher do outro. Foi ele que me tentou. Ah, Satanás me deu uma rasteira porque eu sou bom. O problema é o diabo. Então nossas campanhas de oração, e expulsa e repreende Satanás, eu vou orar e no raio de não sei quantos quilômetros não vai ter mais demônio aqui, e vai, que bom, agora ficou tudo bom. E achamos que o problema sempre é o outro ou Satanás, porque eu sou bom. Há pessoas que levam a sua vida com Cristo assim. Tem uma outra linha chamada hoje de hipergraça. Aliás, eu ganhei um livro de presente. Não sei se pode ser chamado de livro, mas é um compêndio de ideias. Que é dessa linha, mas a pessoa que deu com todo carinho e com todo amor. Mas o pressuposto básico é que depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, Ele me libertou do pecado. Agora eu não tenho mais pecado. Agora eu sou perfeito num mundo de imperfeitos. Ai, meu Deus do céu, só é cada uma. Como se agora você não sentisse mais essas coisas. Como se você não precisa mais orar, você não precisa mais nem de Deus. Para que ler a palavra? Você já é perfeito. E agora você tem só que usufruir da alegria, do prazer e de tudo que você agora vai ter, porque você viveu perfeito. A religião quer nos mostrar um Shangri-La, tentar anular a nossa autoacusação e a acusação de Satanás, porque somos pecadores. Somos redimidos. Cristo morreu e derramou o seu sangue por nós. E nós somos novas criaturas a partir de Cristo. Mas dentro de nós temos um conflito. Gálatas 5,17. O espírito contra a carne contra o espírito. Nós sempre temos aquela vontade chamada tentação, somada à natureza humana, que é a nossa inclinação, porque somos naturalmente maus. Por isso que somos tentados. Você só é tentado na sua vontade porque você tem essa vontade. Isso não foi removido de você. E por vezes tropeçamos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e seguimos a cada dia na transformação do nosso ser. Mas nós não pertencemos mais a esse sistema. Esse sistema odiou Cristo. E se nós quisermos segui-lo e andar com Ele, nós também nos sentiremos, como Vagnão orou aqui agora, forasteiros. Eu não sou mais daqui. Esse sistema, vamos usar uma frase que está nas redes sociais, não me representa. Esse pensamento não me representa. Nem esse, nem aquele e nem aquele. Porque todos esses são pensados a partir de um sistema morto e doente. Pode ter muito boas intenções.
Pode ter muitas coisas que eu diga, muito legal isso que você está falando. O único problema é que você parte de um pensamento pecador e vai ao fim. Porque só existe vida em Cristo. Esses momentos que nós estamos passando no nosso país ajudam cada um de nós a pensarmos no porquê, ou melhor, no que nós esperamos. Nós temos no Brasil um pensamento binário. Pensamento binário. Se você tem o governador A, que é da linha A, e o governador B, que é da linha B, você só acha que existem essas duas linhas. E quando a gente fala de reino, ele pergunta, então, o que você vai fazer para o Brasil hoje com esse reino? Vou ser odiado. Porque o que eu vou dizer vai contra o que o sistema desse mundo diz. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 3,13: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu não consigo, não me representa. Não dá para olhar de forma binária, ou ternária, ou quaternária, como seja. Na minha cabeça estão as palavras da parábola da videira. Os meus princípios partem do Evangelho. O porquê eu faço o que eu faço pode até ser parecido com o que aquele ou aquele outro faz, mas eu faço por outro motivo. A origem e a essência de quem nasceu de Deus vem do seu reino. João capítulo 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês não são dele. Vamos ler agora 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, eu peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem os de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se nós tivermos que ser perseguidos, é porque falamos a verdade de Cristo, não porque nos associamos na ideia de um cosmos, de uma ordem caótica. Porque nos vendemos a uma ideologia caótica, seja qual seja, seja qualquer uma que seja. Nós somos forasteiros, nós não somos deste mundo, nós não estamos nessa terra para salvá-la do fim. O fim já aconteceu. O sistema já está morto. O cosmos está sendo sepultado. Jaz no maligno. Nós somos luzeiros no mundo. Filipenses 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e em nada se sentem intimidados pelos adversários. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Eu sempre digo isso aqui na igreja. O metro quadrado que a gente pisa tem que ter a ordem do reino, que entrou para dentro de nós. Filipenses 2, 12 e 16. Meus amados, como vocês sempre obedeceram, Paulo diz a eles, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vocês uma nova vida, o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros,
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Obrigado, Jesus. Uma nova ordem está aqui e está aqui. Obrigado, Jesus. A tua paz invadiu o meu ser. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu não quero mais pensar o que eu penso. Eu não quero mais ser o tipo de pessoa que age como eu ajo. Eu não quero mais. Eu te conheci, eu te compreendi, eu quero te seguir. Eu não me encaixo nisso. Eu experimentei a tua presença, eu experimentei a tua verdade. Eu já bebi água de tudo quanto é poço, mas a sede volta. Eu quero beber dessa, que quando a gente põe para dentro, parece que tem uma fonte que jorra para a vida eterna e eu nunca mais volto a ter sede. Minha pergunta para você: você já bebeu dessa água? Ou você frequenta a igreja como uma religião, aonde você vai com a tua grana para entregar e o teu pedido para retirar no balcão, para resolver um sistema insolúvel, caótico. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o nosso coração? Eu vou te dizer a verdade, dura, nua e crua. Nós não acreditamos em Deus. Nós não temos fé. E nós não o amamos. Porque se de verdade eu acreditasse nas suas palavras, se eu acreditasse em quem Ele é, e na existência de novo céu, nova terra, e do reino já aqui dentro, eu não iria a Ele para que Ele resolvesse os meus caminhos. Eu abandonaria o meu caminho, porque Ele é o caminho. Eu não chegaria a Deus para perguntar se Ele me aceita com as minhas verdades, porque é assim que eu sou. Eu diria: eu não quero mais as verdades, porque Ele é a verdade. E eu não viria a Deus na religião para tentar obter da divindade um jeito para resolver a minha vida, porque eu não quero mais a minha vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É isso que você quer? É isso que você faz? Ou você frequenta a igreja, ou você segue a Cristo, ou vai a uma qualquer denominação, porque o seu marido também vai, então é um saco, então eu tenho que ir com ele também. Ou você que é marido só vai porque a sua esposa agora se converteu e você vai lá, fica de braço cruzado, quando é que acaba? Deus não está na igreja mesmo, não está dentro dessas quatro paredes, e agora também não existe mais, você não, nessa época não pode ir. Essa é uma boa maneira de você nunca mais voltar para Deus, pô. Assume de uma vez que você não quer Deus, que você não ama a Deus e que você não quer mudar os seus caminhos. Você gosta deles, você quer alguém que te dê um tapa e resolva por aqui mesmo, porque você acha que esse aqui é o sistema que vai dar jeito. É por isso que quando alguém vem com um discurso político, econômico, científico, educacional, você vai e se entrega, porque você quer resolver essa vida aqui. E quando o outro do outro lado apresenta outros pressupostos, você se entrega de coração, mais do que uma religião. Essa é a sua religião. É isso que você crê. E você está morto com esse sistema. Até que você entenda que Cristo é vida. E você sinta o prazer de ser um forasteiro. Prazer de não pertencer a essa ordem cósmica, doente e caótica. Mas eu quero encerrar dizendo também que nós não somos alienados. Quando eu conheci a Cristo, o Rei passou a habitar aqui. Prazer, alegria, salvação. Tem vontade de pecar, às vezes a gente tropeça, aí vai e pede perdão a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu não queria pecar.
Eu peço perdão porque eu não queria ter feito. Me perdoa, eu quero continuar te seguindo. Eu sou teu. Eu sou teu. E porque o reino entrou aqui, eu quero continuar com ele. O interessante é que a gente, quando estuda o Apocalipse e diz que nós teremos novo céu e nova terra, e que a nova Jerusalém desce do céu, e que Cristo reina eternamente, a gente fala assim, mas como vai ser linda a eternidade? Sem corrupção, sem a degeneração do pecado, sem a morte, eternidade, sem essa destruição do mal dentro de nós, que a gente não sabe como tirar essa angústia e o pecado que nos devora. Paulo diz que nós teremos corpos glorificados e aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, 1 Coríntios capítulo 15. Como vai ser bom aquilo? Que as pessoas vão se amar e que a gente vai viver uma outra vida de justiça, de paz, de um outro reino com um outro rei. E isso toma o nosso coração. Mas o interessante é que nós dizemos que o reino já chegou. João disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele chegou aqui. E ele chegou entre nós. Quando eu encontro outra pessoa que é assim, a gente logo se abraça. E isso chama-se igreja. Não tem a ver com a instituição, não tem a ver com o prédio, não tem a ver com o estatuto, não tem a ver com o CNPJ. Isso tem a ver com pessoas onde se tornaram um campo fértil, onde a palavra de Deus floresce, e é a parábola do semeador. E assim a gente vai encontrando gente que pensa como a gente pensa. O reino eterno ainda não chegou, mas para nós aqui já chegou. Eu não sigo uma religião para herdar o reino futuro um dia. Eu não fico pagando penitência para que Deus me garanta o futuro, porque hoje não tem nada. Eu não sou um decepcionado que vive na tristeza, porque eu tenho que ficar aqui pagando minhas penitências, para que um dia no futuro Deus me dê alegria. Ele me deu agora. Eu sei que eu estou numa realidade caótica, mas entre nós há paz. O reino que já chegou, já começa a ser luz do mundo, para que o mundo veja o sinal daquilo que o rei foi, no nosso tempo, mas que é eternamente, e o que seremos. É por isso que a gente reparte, é por isso que a gente ama, é por isso que a gente doa, é por isso que a gente perdoa, é por isso que nós abraçamos, é por isso que a gente recebe o filho pródigo de volta, é por isso que a gente não apedreja a prostituta, porque nós também temos pecado. É por isso que a gente leva a carga para quem está pesado, é por isso que a gente chora com quem está chorando e faz festa com quem está dançando. Porque o reino que está aqui, ebulindo, vai ser visto para fora, porque somos luzeiros do mundo. E vemos a dor, a injustiça e o mal. Vemos a fome, vemos a morte e falamos, meu Deus, nós não somos daqui. E Cristo fala, vocês não são daqui, vocês são de outra ordem. É por isso que a gente não consegue se calar no meio da injustiça. É por isso que a gente não consegue ficar quieto no meio da loucura que esse mundo avança. É por isso que não conseguimos ficar quieto quando vemos gente escravizando outra gente. É por isso que a gente não consegue ficar em paz quando vemos indiferença e falta de amor no meio da nossa gente. É por isso que a gente não tem paz. Não tem a ver com a lógica binária, besta do nosso país. É porque a gente olha para o autor e consumador da fé. É porque nós olhamos para Cristo e a alegria de Deus já invadiu o nosso ser. Vocês vão ser odiados por esse mundo. Vocês vão ser odiados, como eu fui. Eu penso às vezes assim, que triste, né? Foi esse sistema que matou Jesus. Sim, foi o sistema que matou Jesus. Ele amou o mundo e foi morto pelo mundo. Que mundo? O cosmos. A ordem humana não tem lugar para Deus. Nossa lógica vive sem Ele. Ele não faz parte dos nossos pensamentos, planos e sonhos para o futuro. Obviamente que aqueles que são dele e a cada dia são ensinados e são
demovidos da sua condição dia após dia, e que vão sendo aperfeiçoados em Cristo, como Paulo diz, santificados na sua palavra que é a verdade, como João diz no capítulo 17, nós vamos sendo transformados a cada dia, nossa vontade e o querer e o efetuar vem dele, que nós vamos tendo planos e sonhos futuros de acordo com o que Deus coloca no nosso coração. É óbvio. Esse é o movimento natural de quem conheceu a Cristo e agora se tornou morada do seu Espírito, e somos uma comunidade do Espírito, comunidade de gente que se move pela lógica do Espírito, e isso não é bom para o mundo.